Ouvir a Justiça de hoje fala sobre a execução de alimentos na pandemia. Esta execução é polêmica entre especialistas. Nossas convidadas de hoje, a juíza Joselma Lopes da Silva Lages, da Primeira Vara de Família e Sucessões de Ipatinga, e a advogada Maria Flávia Máximo, vice-presidente do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, aqui de Minas Gerais, e integrante do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. A polêmica toda envolve a questão da prisão por dívida alimentar, que até o dia 30 de outubro é exclusivamente domiciliar. O que a senhora acha disso, doutora Joselma? É uma questão necessária em razão da situação que nós estamos passando, né? É interessante ressaltar que há dois entendimentos em relação a isso. O STJ tem decidido de duas formas. A terceira turma do STJ tem entendido que, em virtude da pandemia causada, né, pelo coronavírus, admite-se excepcionalmente a suspensão da prisão, né? A quarta turma da prisão civil. A quarta turma, em entendimento diverso, defende que a prisão em regime fechado seja cumprida em domicílio. Eu adoto o entendimento da terceira turma do STJ. O que eu tenho feito nos processos, né, tenho decretado a prisão e tenho suspendido o cumprimento da mesma. Mas eu já tive situações no início, logo no começo da pandemia, quando foi editada a resolução do CNJ, eu tinha duas pessoas que estavam presas em virtude do não cumprimento dos alimentos, né? Então, assim, eles estavam presos. Esses eu coloquei em domiciliar. Agora, os que não estão presos ainda, eu estou suspendendo a execução do decreto da prisão deles. Isso que eu tenho feito. E acho que essa tem sido a melhor decisão do STJ. Até porque a lei, né, o artigo 14 ou 15 da lei, fala o seguinte, fala que se tiver preso, nesse caso eu concordo, se a pessoa está presa, não justifica ela permanecer presa, mas suspender o cumprimento daquela prisão. Isso que eu acho mais viável na situação que nós estamos vivendo atualmente. Doutora Maria Flávia, o que a senhora acha dessa polêmica? Essa divisão, né? Lá no próximo. É uma grande polêmica, sem dúvida alguma. A Lei 14.010, né, ela trouxe no artigo 15 que agora a prisão até dia 30 de outubro ela deve ser cumprida domiciliarmente, a questão da prisão civil, porque a preocupação nossa é porque a prisão civil ela tem um caráter coercitivo, né, de uma coerção no sentido de forçar a pessoa a cumprir com o seu dever de alimentante. E acontece que, a partir do momento que você transforma essa prisão civil numa prisão domiciliar, em plena pandemia, fica uma questão meio sem sentido a partir do momento que todos nós estamos em domicílio, em uma prisão domiciliar. Então, tira a característica, né, dessa questão da coerção para o pagamento e cumprimento do seu dever de alimentante. Então, a doutora Joselma, ela, realmente, que bom que ela está com esse entendimento, é um entendimento que a gente espera mesmo, porque uma questão é estar preso e você transformar esse regime domiciliar tendo em vista a questão do Covid-19, da ameaça da pandemia. Outra coisa é você suspender, né, a prisão daquele que ainda não foi efetivamente, né, não foi preso, mas você suspende essa prisão para o cumprimento depois dela, após a pandemia, e ali você tem, de certa forma, até uma abertura a um diálogo, a um consenso que cheguem às partes de poder ter aquele cumprimento do papel do alimentante. Porque, sem dúvida alguma, nesse momento pandêmico, né, o alimentante ele tem a dificuldade financeira, a própria situação econômica nossa hoje existente. Mas eu não posso também deixar ao alento, né, ao desalento, a criança, que é o melhor interesse da criança, sempre no direito das famílias. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre a capacidade do alimentante, que com certeza teve uma diminuição, mas a necessidade do alimentado que não muda, e continua a mesma. Doutora Joselma, pois não, a senhora acha que a prisão domiciliar é premiar o devedor de alimentos? Não, de forma alguma. Igual a questão ali, depende da situação
pela qual estamos passando, né? Se ele estava preso, seria não um benefício, igual a doutora Maria Flávia disse, né? A prisão é uma forma de obrigar o alimentado a cumprir com sua obrigação. Aí nós temos ponderação de valores, né? Que é o cerceamento ao direito de liberdade do alimentante e praticamente até o direito à vida do alimentado, né? Porque o alimento, ele precisa daquilo para viver. Agora, a prisão civil, nesse caso, se ele, eu não entendo assim como um prêmio, mas se ele está em vias de ser preso e for preso e em razão da situação atual, não vai surtir nenhum efeito, converter aquela prisão civil em prisão domiciliar. Por quê? Por causa da situação que estamos todos hoje, praticamente todos estamos em domiciliar, né? Está todo mundo preso, né? Entre aspas, preso em domiciliar. Esse cerceamento de todo mundo permanecer em casa está sendo da população em geral, né? Então, assim, eu não entendo que seria privilegiar o devedor, mas é uma situação que tem que ser olhada com muita atenção. Então, deixa eu ouvir a doutora Maria Flávia sobre isso. Doutora Maria Flávia, como que a senhora vê essa questão? Eu acredito, né, que essa questão ela deve ser sempre olhada na própria questão do equilíbrio entre a diminuição da capacidade contributiva do alimentante e da necessidade do alimentado, olhando sempre o melhor interesse da criança, que é uma questão realmente de sobrevivência, como a doutora Jacelma falou. E a abertura a um diálogo, a uma mediação, uma conciliação nesse momento, ela é fundamental, porque tem que ter, né, nós temos que buscar empatia entre as partes e fazer com que chegue realmente a um acordo, nem que seja momentâneo, de uma diminuição, de uma redução da pensão alimentícia durante esse período de pandemia, para que o alimentante consiga arcar com as suas obrigações. Da mesma forma, mas volto a ressaltar, sempre olhando o melhor interesse da criança. Sim, mas eu ainda continuo com a senhora, doutora Maria Flávia, pegando a deixa da doutora Jocelma, com relação à eficácia da prisão domiciliar, se vai constranger, se vai modificar alguma coisa no sentimento desse devedor. A gente tem duas correntes, porque nós temos, Carlos, até uma questão de discussão a respeito da prisão civil e da efetividade dela nos tempos de hoje. Então, você tem duas correntes e até uma corrente que vai dizer que não é mais aceita essa questão da prisão civil para o alimentante. Há de ser feito um outro trabalho de conscientização, um trabalho diferente. Mas a gente ainda continua aí, a questões de provas inúmeras, né, de diversos julgados, que por mais que a prisão civil ela tenha um prazo, né, de 60 dias, regra geral, entendimento, né, majoritário da doutrina, ainda assim, quando você tem a prisão, eles não chegam a cumprir os 60 dias, né? Eles depositam antes, eles uma vez presos, eles realmente cumprem com sua obrigação. Então, é por isso o poder coercitivo. A partir do momento que você prende domiciliarmente, estamos todos em domicílio, então não deixa de ser não uma premiação, mas você perde a característica da coercitividade, da característica da pena. Conversando com a doutora Jocelma anteriormente, ela até me disse o seguinte, que quando decreta a prisão, constrange, realmente eles pagam, não é isso, doutora Jocelma? Geralmente, né? Eu tenho situações, quando eles vão preso, rapidinho eles pagam, entendeu? Até no mesmo dia. E eu costumo, às vezes, como Ipatinga é uma comarca menor, aí às vezes eles costumam, algum parente costuma ir à secretaria, eu falo assim, ó, deposita em juízo, faz o valor que eu já emito o alvará de soltura. Mas, assim, 99% dos que vão preso pagam, quitam os atrasados, né? E aí eu emito o alvará de soltura e revogo a prisão. Doutora Maria Flávia, fala-se que psicologicamente não é só por dificuldade financeira, não. Tem problemas entre casais. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, para que impede a pessoa de pagar essa dívida alimentar. Aspectos psicológicos. Perfeito. Nós temos hoje um problema muito grande, porque no meio da pandemia, quem sofre mais são as crianças. E a partir do momento que a gente tem um genitor que aproveita como desculpa a pandemia para não pagar e não cumprir a sua obrigação,
isso reflete de forma psicológica de forma muito negativa a própria sociedade, porque essas crianças amanhã são seres sociais, são crianças que amanhã serão nossos líderes e que não estão tendo a prestação de uma tutela jurisdicional ou o cumprimento, né, vamos dizer assim, porque o cumprimento efetivo do seu alimentante. Então, isso é lamentável para a gente. A questão psicológica que as famílias enfrentam na pandemia, elas não são pequenas, elas são inúmeras, né? As crianças elas foram forçadas, não abraçam mais papai e mamãe, não tem um convívio escolar, e agora você tem uma dificuldade dentro de casa que não tem capacidade econômica, que o alimentante não fez o pagamento dos alimentos, e ela há ali uma dificuldade que ela vê a família passando realmente de fome, né? Então, há essa questão psicológica e, às vezes, genitores deixam de pagar a prestação da pensão alimentícia por fundo emocionais e usando a pandemia como desculpa, o que é lamentável. Senhora, para a gente encerrar esse bloco, doutora Jocelma, um comentário sobre isso? Essa questão psicológica? Porque eu já percebi que algumas vezes, mas assim, muitas situações, mesmo antes da pandemia, o genitor que era responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, ele deixa acumular, entendeu? E são diversas execuções. Aí o advogado propõe a execução, quando está quase no momento de expedir o mandado de prisão, ele vai lá e paga. Aí depois fica mais uns 3 meses sem pagar. Então, assim, tem aqueles que a gente vai juntando as execuções. Antes, quando era processo físico, formavam aqueles processos enormes. Agora, como é eletrônico, mais fácil. Então, às vezes, eu percebo que isso aí vem muito até de um desgaste que eles tiveram por ocasião do divórcio, né? Às vezes, o desgaste foi tão grande, faltou aquela questão assim mais psicológica, mais emocional, e isso reflete no pagamento da pensão e costumam tentar prejudicar o outro cônjuge, e não pensam que, o antigo cônjuge, né? E não pensam que os alimentos é para os filhos, né? A gente não tem, são poucos hoje os alimentos que são deferidos em favor do cônjuge. Geralmente a mulher trabalha, o homem trabalha, eu digo cônjuge porque também às vezes as crianças ficam com os pais, com o pai e a mãe que paga alimentos. Eu tenho várias situações assim. Então, assim, é isso que eu disse nesse momento do emocional, sabe? Sim. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Via Justiça. Estamos de volta com o Via Justiça. Hoje estamos falando sobre a execução de alimentos na pandemia. Uma execução que é polêmica entre especialistas. Participam do programa a juíza Jocelma Lopes da Silva Lages, da Primeira Vara de Família e Sucessões de Ipatinga, e a advogada Maria Flávia Máximo, vice-presidente do IBDFAM de Minas Gerais. Doutora Maria Flávia, eu pergunto para a senhora, abrindo esse bloco, o seguinte. A senhora acha que a execução nesta pandemia deveria ser apenas por meios executivos, como penhora ou desconto em folha, por exemplo? Não, acredito que não. A gente não deve descaracterizar o instituto da prisão, né, executiva de forma alguma, da material ou da penhora, né, da direta ou indireta. Então, acho que essa questão de preservar o instituto das execuções de alimentos, ela é muito importante, e isso deve ser prezado por todos nós, né? Advogados, magistrados, membros do Ministério Público. E são institutos caros da sociedade que foram, ao longo do tempo, do direito das famílias, elaborado através de várias jurisprudências e não pode ser descartado tão facilmente por um processo pandêmico, mesmo que temporariamente, né? A gente não pode esquecer disso, porque o maior perigo é justamente nesse momento, na execução indireta de prisão, né, no característico coercitivo, a partir do momento que a gente transforma pura e simplesmente em prisão domiciliar, a gente perde essa característica e tira, né, a credibilidade desse instituto, não desmerecendo e sabendo a eficácia da execução direta, que é a de penhora de bens e outras situações, como a própria questão da apreensão da carteira
né, da CNH, da carteira de trânsito, de motorista, a questão da negativação do nome. Então, são diversas outras possibilidades e institutos que poderiam ser utilizados para o pagamento da pensão alimentícia também, para efetiva, né, para efetiva comprovação ou pagamento, né, da pensão alimentícia. Doutora Joselma, quais os problemas que surgiram no dia a dia do Judiciário nessa pandemia em termos de execução de alimentos? Por exemplo, revisionais foram suspensas? Aconteceram? Estão acontecendo? As revisionais estão acontecendo normalmente, né? Está tendo até uma demanda maior em relação à revisional e uma justificativa seria justamente essa pandemia. Mas é necessário avaliar cada caso concreto. Eu já tive algumas situações que eu já concedi liminarmente a diminuição provisória do valor fixado a título de alimentos, porque a pessoa comprovou que, em razão da pandemia, ela tinha diminuído mesmo os rendimentos dela. Agora, também já tive situação que a pessoa entrou com a revisional sem qualquer prova, só entrou com a revisional, apenas alegou a pandemia. Então, assim, tem cada caso, a pessoa que é autônoma, né, ela teve os rendimentos diminuídos. Mas tem também as pessoas que, igual funcionário público, os professores, médico. Então, são pessoas que continuam recebendo o salário. Então, a situação, houve um aumento, mas eu analiso cada caso por caso. Doutora Maria Flávia, as crianças, né, que a senhora sempre enfatizou, a doutora Joselma está enfatizando nessa entrevista, que não estão recebendo, por exemplo, que o genitor ficou desempregado. Como fazer para ter esse elemento? O que elas estão fazendo? As crianças, elas se fazem representadas, né, em um processo, através do seu representante legal, todas as possibilidades jurídicas, as medidas jurídicas para poder lutar pelo direito delas, que é o direito aqui, a princípio, né, de execução de alimentos, mas há outras questões que poderão ser discutidas até mesmo quando essa criança completar uma maioridade, por exemplo, como retirar o nome do pai biológico, por exemplo, por um abandono afetivo, como nós tivemos uma decisão recente, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e há essa situação onde a questão da falta do apoio material ao longo da vida desse indivíduo, né, ali, hoje criança, amanhã um ser social, um adulto, né, ele crescer com a falta material e com uma falta afetiva acarreta diversas questões jurídicas também amanhã, como a própria questão de retirada do nome, do direito à retirada do nome daquela pessoa que tinha o dever da contribuição material ou da contribuição, né, pecuniária de alimentos e da contribuição afetiva em sua vida, em sua infância. Mas, doutora Joselma, nesse momento de emergência, por exemplo, faltou o alimento, são chamados os avós para poderem garantir aquele alimento nesse momento de pandemia? Porque o que acontece? A responsabilidade dos avós, ela é subsidiária, né? A gente só chama os avós quando o pai não está contribuindo, comprova que não está contribuindo. E tem que ter uma ação própria contra os avós. A pessoa tem que agir, porque o título executivo que eu tenho é só contra o pai. A gente fala pai, mas pode ser mãe também, né? É só contra o genitor, né? Agora, os avós, eles não podem ser chamados naquele processo específico. Pode sim ajuizar uma ação de alimentos contra os avós. Agora, uma questão que eu queria até pontuar é que nas execuções por quantia certa, teve um advogado que pediu para que eu mandasse, para que fosse bloqueado uma parte daquele benefício do INSS que está sendo pago agora. Eu deferi liminarmente, entendeu? Mandei bloquear lá o valor que devia a título de pensão alimentícia. Aí teve até, ele veio, o executado, né, veio até, através de advogado, reclamar porque o valor é pouco. Eu falei assim, é pouco, mas ele tem que ser dividido. Se ele deve aqueles alimentos, então eu tenho aquele percentual, aí eu já falo assim, não, isso aqui é do alimentante. A decisão contemporânea. Parabéns, doutora Joselma. Afinal, característica de alimentos, né? A natureza de rápida. É a mesma. Parabéns. É só para a gente entender, até que idade o adolescente pode receber uma pensão alimentícia?
Até os 18 anos. Mas quando ele está estudando, né, ele está fazendo faculdade, ou mesmo o ensino médio, há uma tendência dessa obrigação permanecer até os 24 anos. Mas se ele terminou a faculdade antes, né, com 22, 23 anos, praticamente ela cessa ali. Mas nesse caso, ele se tem que entrar com ação de exoneração de pensão alimentícia, não é automático, não. Entendi. Doutora Maria Flávia, é verdade que os alimentos entre adultos estão em extinção hoje, porque seriam apenas transitórios num período, momento? Está acontecendo isso mesmo? Sim. Entre adultos? Isso é uma grande conquista para todos nós, socialmente, né, dizendo, porque antigamente, pelo contexto social, né, nós tínhamos um genitor que era mais dependente do outro e que normalmente largava seu emprego, a sua independência financeira para se tornar dependente de outro, né, e por falta de opção. Hoje em dia, você, ainda que se tenha uma pessoa dependente ou mais dependente de um ou outro cônjuge, a questão do alimentos, ela não tem sido deferida ou tem sido deferida de forma transitória por um tempo determinado. Por quê? Para evitar uma contribuição ao ócio e à indignidade da pessoa humana. Eu entendo que o trabalho dignifica o ser humano. E a partir do momento que eu vou exigir uma pensão alimentícia para me sustentar, uma vez que que eu sempre fui dependente, que nunca trabalhei, e eu depender de outro genitor para continuar contribuindo com a minha dependência, isso seria incentivar o meu ócio, seria incentivar, né, a indignidade. Isso me traria indignidade como pessoa. Nessas situações, e por causa desse entendimento, é que hoje nós mudamos o nosso raciocínio socialmente para que seja de forma transitória, por um prazo determinado, 1, 2 anos, até que se reestabeleça no mercado de trabalho. A senhora concorda com a opinião da doutora Maria Flávia ou da doutora Joselma? Perfeito. Aí também vou citar 2 exemplos que eu já tive, sabe? Muito interessante. Semana passada mesmo eu despachei um pedido de divórcio que a requerente tinha 39 anos e ela pediu alimentos. Aí eu a princípio, assim, não concedia tutela antecipada, porque uma mulher de 39 anos, hoje ela tem facilidade de trabalhar, né? E ela não comprovou que tinha qualquer doença, não comprovou nada, só pediu os alimentos. E já tive uma situação também de um divórcio de um casal, a senhora tinha 58 anos. Ela sempre foi dona de casa, nunca teve carteira assinada, sempre cuidou da casa, do marido, dos filhos todos maiores. Aí nesse daí, eu concedi a pensão. Aí eu não estabeleci prazo, porque uma senhora, como você coloca uma senhora de 58 anos no mercado que sempre trabalhou em casa? E engraçado que eles recorreram e nesse caso específico o tribunal manteve a minha decisão. Por causa dessa situação, que eu acho bonito no direito de família, é isso, que não tem como você pontuar aquilo genericamente, né? Cada caso é um caso. Eu concordo plenamente com essa posição da doutora Maria Flávia e eu tenho adotado. Olho muito faixa de idade, a possibilidade dela ser reinserida no mercado de trabalho, se tem curso superior. Às vezes eu estabeleço aquela pensão por 6 meses, 1 ano, já estabeleci por 3 anos, e tem essa situação do divórcio ser quando a mulher já está mais velha e não tem como inserir no mercado de trabalho. Seria penalizá-la. Sim. A gente está chegando quase ao final do Via Justiça. Doutora Maria Flávia, vamos para as considerações finais. Gostaria que a senhora falasse sobre os desafios, a partir dos exemplos das situações dessa pandemia, nessa questão de alimentos, na questão do direito de família. Suas considerações finais. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da TV Assembleia e da Magis para esse debate. Um dos desafios é justamente a gente continuar com esse diálogo entre as instituições, que é fundamental para a gente fazer a construção em conjunto na busca pela justiça e pela paz social. O desafio que nós temos é porque esse período de pandemia, em que pese a Lei 14.010 falar que ela termina, né, ou que teria uma possibilidade de término em 30 de outubro, isso é imprevisível, como nós já vimos, que nós estamos tratando de uma vida diminuta, de um vírus que ainda não é conhecido, né, em sua total dimensão. Mas há a questão do desafio de preservar
as características das execuções alimentícias na efetividade do cumprimento da obrigação com uma criança que amanhã são nossos líderes. Esse seria o grande desafio. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, prazer, doutora Joselma. Doutora Joselma, a senhora agora as considerações finais? Também gostaria de agradecer a Mages e a TV A Mais e a Assembleia, né, pela oportunidade de estar aqui expondo essa situação. Como a doutora Maria Flávia disse, nós estamos numa situação diferenciada, né? Eu nunca passei por isso e nunca imaginei que nós iríamos passar por isso na vida, né? E tem que levar em consideração o bem-estar da criança, né? Ela depende dos alimentos, ela está trancada dentro de casa, ela já perdeu tanta coisa e pelo menos que fique em casa com dignidade. E eu acho isso fundamental para o próprio crescimento e amadurecimento dela. Então, a gente tem que levar com bastante responsabilidade, bastante consideração essas decisões das execuções de alimento nesse período da pandemia. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Joselma Lages, da Primeira Vara de Família e Sucessões de Ipatinga, e com a advogada Maria Flávia Máximo, vice-presidente do IBDFAN de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo programa.